Olha, na última semana, casos de violência contra a criança chamaram a atenção em Santa Catarina. E um desses casos terminou em morte no último domingo. A suspeita é de que a pequena Laura Cardoso, de 3 anos, tenha sido espancada e abusada sexualmente pelo padrasto na cidade de Araquari, no norte do estado. Era o homem que estava com a menina quando tudo aconteceu. A mãe chegou ao pronto atendimento dizendo que a filha havia sido atacada por um cachorro, conforme contou o padrasto. Mas, segundo a polícia, o tipo de lesão encontrado no corpo da criança não se assemelha aos ferimentos provocados por um cão. Não vi nenhuma lesão por nenhum ferimento que caracterizasse esse fato. Realmente não tem. O que ela tinha eram excoriações de um trauma contuso. Eu saí com a criança no colo porque ela tá com a perna quebrada. Daí nisso o cachorro veio por trás de mim, né? Me mordeu na minha perna aqui, daí eu caí por cima dela. Daí eles me avançaram, daí eu fiquei em cima dela até os cachorros saírem, né? A menina precisou ser transferida às pressas para Joinville pelo helicóptero Águia, mas não resistiu aos ferimentos. Ao chegar no hospital, Rosimeire Cardoso, de 25 anos, mãe da menina, mudou a versão dos fatos. O padrasto, Rafael Silva dos Santos, que já havia sustentado a versão do cachorro, também mudou a história e disse em depoimento que caiu sobre a menina enquanto eles caminhavam na rua. Rafael está preso preventivamente. Com relação à parte criminal, o Ministério Público vai aguardar a conclusão das investigações por parte da Polícia Civil, que deve acontecer no mais tardar até o começo da semana que vem. Vai analisar o inquérito e, se for o caso, oferecer denúncia contra os responsáveis pela morte da Laura, dando início a uma ação penal contra eles para buscar uma condenação. O outro caso foi num centro de desenvolvimento infantil em Gaspar, no Vale do Itajaí. Um auxiliar de sala de 20 anos de idade foi afastado das atividades depois de ser flagrado abusando de uma menina de 3 anos na última sexta-feira. Uma merendeira foi quem fez a denúncia depois de ver o auxiliar tocando as partes íntimas da criança. Ele só falou que ele estava fazendo e ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Segundo a prefeitura, o suspeito é concursado e atuava na unidade desde o início do ano. A prefeitura abriu uma sindicância para apurar o fato e afastou o servidor por 6 meses, conforme prevê o Estatuto do Servidor Público. Todos os procedimentos por parte da Polícia Civil, com relação a esse primeiro caso relatado, já foram tomados. Posteriormente houveram mais 2 notícias que também vão ser alvo de investigação. E agora vamos aguardar o desenrolar das investigações para realmente esclarecer essa questão do abuso sexual da criança. O Ver Mais vai ampliar esse debate com a participação do advogado criminalista David dos Prazeres e da psicóloga da Polícia Civil, Maíra Marque Gomes. Muito boa tarde para vocês, obrigada pela presença, viu? Você também tem perguntas sobre o assunto, então participe com a gente pelo nosso WhatsApp, é 48 9187 7334. Começo perguntando para a psicóloga Maíra, se o abuso é recorrente, né? A criança sempre dá sinais de que algo não vai bem, como nesse caso que a gente viu aí da creche? Não necessariamente, até porque a criança pode não interpretar essa violência como tendo uma conotação sexual. Então, ela, dependendo da fase de desenvolvimento, ela pode, inclusive, acreditar que está brincando com essa pessoa. Entendo. Em algum momento essa criança ela vai falar, vai de alguma maneira manifestar isso ou não necessariamente? Ou às vezes, pelo corpo, né, da criança, Sim. É possível perceber uma violência? Cada caso é muito particular, né? Pode ser que, com o passar do tempo, ela vai entendendo que algumas coisas os adultos não podem fazer com crianças. E aí, nesse momento, ela pode rever aquilo que aconteceu com ela e ressignificar. Quer dizer, aí sim ela pode ver como uma violência. E muitas vezes até as crianças assistem programas ou escutam palestras ou algum coleguinha fala alguma coisa para ela e isso faz com que ela mude a forma de ver, né? E aí sim possa ver como uma violência e acabe contando, né? O que também dificulta é que na maioria dos casos o autor ou a autora é alguém de quem a criança gosta, é alguém do círculo muito próximo.
Então, acaba sendo difícil para ela e, mais uma vez, principalmente nas fases mais precoces do desenvolvimento, ela entender que aquele tipo de contato não é um carinho que possa ser feito. Certo. Doutora, a senhora falou que alguns dos crimes, né, mais comuns contra a criança são maus tratos e a própria violência sexual, né? São casos com os quais o Dr. David está acostumado a lidar, né? O senhor parece muito jovem, viu? Mas o Dr. David falou que já tem aí 8 anos de caminhada na área, né, do direito. A gente estava conversando agora há pouco, o nosso bate-papo foi muito interessante, né? Nesse sentido, né, como é que o senhor trabalha nesse sentido, nesses casos, né, crime contra a criança? Na realidade, esse tema, né, de crimes sexuais é um tema muito polêmico, né, e bem complicado de trabalhar. A doutora não me deixa mentir, né, porque nós temos várias situações em que aparentemente existe um crime sexual, mas na verdade não é o que parece. Porque ocorre muitas vezes a criança está sugestionada, ou a mãe, por exemplo, induz a criança a falar determinada coisa para conseguir uma medida protetiva, ou uma maior facilidade no divórcio. Então, cada caso tem que ser analisado, né? Sim, a criança tem essa questão da vulnerabilidade mesmo, né? Ela é muito vulnerável e daqui a pouco pode ser, inclusive, ser usada como massa de manobra pelos próprios adultos em algumas situações para obter vantagem, mas não é o caso desses 2 fatos que a gente mostrou aí, né? Um terminou em morte da criança, enfim, e o outro, houve um flagrante, né? A merendeira da escola viu, enfim, fizeram a denúncia, registraram o boletim de ocorrência, né? Isso é comum, doutora? Sim. Vocês pegarem esses casos lá na delegacia em São José? Você diz de flagrante, essas situações de morte? Não. Felizmente, esse é um caso excepcional no sentido assim de que nós temos muitos registros, sim, em todo o estado, mas grande parte desses registros é motivado por conflitos entre os genitores que acabam se separando. Não necessariamente o genitor tem a intenção de prejudicar a outra parte, claro que isso existe, mas muitas vezes por conta dos conflitos entre eles acabam interpretando de forma equivocada uma fala da criança, não é? E essa fala acaba sendo registrada e mobiliza uma investigação policial. Então, muitas vezes não há uma intenção de prejudicar, mas por conta dos conflitos, né, acaba se gerando. E que bom que a gente está num contexto em que esses casos são excepcionais. Claro. Acho que também um ponto fundamental é falar da questão de gênero, né? Você falou de vulnerabilidade. Vulnerabilidade, sim, se apresenta pelo simples fato de serem crianças, mas também a questão do gênero feminino, né? Então, nós tratamos a mulher como sendo objeto de consumo na nossa sociedade. Então, é muito difícil para uma menina entender um elogio como sendo algo perigoso, ainda mais um elogio ao seu corpo. Então, a estratégia de aproximação do autor ou da autora, via de regra, quando a vítima é mulher, se dá por esse viés, não é, do gênero e do corpo. Então, isso também torna as meninas mais vulneráveis que os meninos. Claro, né? E ainda falando dessa linha, é inclusive comum encontrar mães, às vezes, coniventes com situações que estão muito claras, né? E os próprios filhos estão sendo abusados debaixo do nariz delas. O que faz essa situação se estender, às vezes, por tanto tempo? Às vezes é um vizinho que percebe isso, né? E vai lá e faz a denúncia. Tem questões financeiras, culturais? O que está envolvido aí? Sim, é muito difícil, não é, para uma mulher perceber que o companheiro dela, e eu falo isso porque, via de regra, é o companheiro, né, que é quando o companheiro é o autor que faz com que essa mulher tenha maior dificuldade de perceber. Então, é muito difícil constatar, lidar com essa situação de que ou o pai da criança, ou o seu atual companheiro, que seja, está cometendo isso, né, com a filha ou o filho, né? Então, realmente, não há pode sim haver, né, uma intenção consciente em se omitir em relação a isso, mas também pode haver uma negação completa. Então, não é algo que a mulher tenha o livre-arbítrio, ela pode não conseguir suportar aquela realidade. Daí, as diversas explicações que ela pode criar para vários sinais, claro, não é? E ela acaba se convencendo de que sempre a explicação é a melhor possível. Essa é a realidade que se encontra lá, né? Deve conviver semanalmente aí com essa realidade. Doutora, tem uma pergunta aqui do Luiz Carlos. Obrigada pela participação, Luiz. Como descobrir se uma criança está sendo abusada? Existe uma forma de descobrir
comportamento? Quais os sintomas? A gente já tinha conversado que nem sempre essa criança dá sinais, mas às vezes elas dão sinal de que algo não vai bem, né? Sim. Pode ser alterações de sono, de apetite, até o controle dos esfíncteres, tanto o anal, vesical, né? Então o xixi, o cocô, né? Ter alterações nisso, tá? Também a questão do comportamento social. A criança pode ficar mais introvertida ou recusar contato com determinados tipos de pessoas, com algumas características. O padrão de brincadeiras dela também pode mudar, ela pode se tornar cada vez mais sexualizada, né? A própria masturbação, que é algo que as crianças fazem e que não só é esperado, como é saudável, principalmente em algumas fases, mas ela também pode ter uma maior intensidade, né? E como sintoma de algo nessa esfera da violência sexual. Então, na verdade, mais uma vez, os sinais, quando existem, eles são muito, muito variados, né? Daí a importância de ter uma escuta por parte de um profissional, né? E não dá para uma pessoa de uma outra área querer interpretar como se fosse um checklist, um manual, né? E como identificando, é muito particular cada caso. Então, a ideia é procurar ajuda. Se tiver dúvida, procurar ajuda. Não necessariamente da polícia, acho que cada caso vai mostrar qual é a melhor forma dessa pessoa ser ajudada, ou pelo menos de primeira, né, instância. Pode ser profissionais de saúde, inclusive, né? Muitas vezes é mais fácil a família aceitar que essa pessoa tem um atendimento por profissionais de saúde ou de assistência social do que ir diretamente numa esfera judicial, né, que começa na polícia. Claro, daqui a pouco um psicólogo, um assistente social, né? O doutor David está escrevendo, inclusive, um livro sobre o assunto, é isso mesmo, doutor? Isso mesmo. Na verdade, eu estou trabalhando com uma legislação que não é do Brasil, né? Uma legislação dos Estados Unidos, que trabalha com esse tema, que existe desde 1994, que cria o chamado cadastro de criminosos sexuais, porque geralmente vários parlamentares, né, sempre tem esse discurso de castração química, coisas para combater que é o interesse de todos combater esse tipo de crime, né? Então eu estou fazendo um estudo comparando com algumas iniciativas legislativas que a gente já tem no Brasil para mostrar o que já se tem com a experiência dos Estados Unidos e o que a gente pode esperar com o Brasil caso a gente aplique esse tipo de legislação aqui dentro. Muito bem, então, o senhor volta aqui para lançar o livro com a gente aqui no Ver Mais, tá Com bom? certeza. A gente agradece a presença de vocês e parabéns por esse trabalho, né, que exige tanta dedicação, né? Na verdade, não deve ser fácil trabalhar com esse assunto, né, violência contra as crianças. Obrigada, viu, gente?